Olá, meus queridos alunos e alunas. Em nossa aula de hoje, vamos trabalhar o assunto patrimônio cultural. Aqui é o professor Fernando Maciel. O assunto que nós vamos estudar está no capítulo 2 do livro Mosaico Arte, onde a ancestralidade está no centro da disciplina arte, dos autores B.A. Meira, Rafael Presto, Silvia Soté, Tayana Machado e Ricardo Eliá. Patrimônio cultural. O objetivo desta aula é mostrar a importância de preservar o patrimônio cultural, que além de contar a história de um povo, é fundamental na formação e na manutenção da cultura e da identidade. E pode ainda fomentar o turismo e gerar atividades ligadas à economia criativa. A proposta é apresentar o conceito de patrimônio cultural e discutir os desafios locais para a preservação da cultura material e imaterial no processo de globalização. Patrimônio é o conjunto de objetos, lugares e práticas culturais que são considerados bens de valor para o coletivo e tem sua importância reconhecida pela sociedade e pelo Estado. Tipos de patrimônio cultural. Patrimônio material é o conjunto de bens materiais, físicos, que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. Podemos destacar como bens materiais obras de arte, como pinturas e monumentos, cidades, prédios e conjuntos arquitetônicos, parques naturais, sítios arqueológicos, enfim, tudo aquilo que existe materialmente e possui algum valor histórico e cultural que o dignifica de ser preservado e lembrado. Aí nós temos as imagens aí, as obras, a fundação da cidade de Belém, do Pará, de Teodoro Braga, tá? E o nosso belíssimo Teatro da Paz. Patrimônio imaterial. Esse conceito é mais abrangente, pois não requer a existência material e imediata de um bem para reconhecê-lo como patrimônio. Podem ser considerados patrimônios históricos, culturais, imateriais, idioma e os dialetos, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos de ditos populares, entre outros elementos. Aí nós temos aí o nosso exemplo aqui no estado do Pará, a dança do carimbó e o nosso delicioso tacacá. Em todo o mundo, organismos nacionais e internacionais atuam para preservá-lo e um modo de fazer isso é o tombamento. A palavra tombamento tem origem portuguesa e significa fazer um registro do patrimônio de alguém em livros específicos no órgão de Estado que cumpre tal função. Ou seja, utilizamos a palavra no sentido de registrar algo que é de valor para uma comunidade, protegendo-o por meio de legislação específica. Tombamento
é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Destaca-se nesse processo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, que reconhece o patrimônio cultural com valor para a humanidade. O que é preciso saber para definir o que deve ser preservado e reconhecido como patrimônio cultural? Que obras ou manifestações culturais interessam as novas gerações? Como os jovens podem se apropriar dessas culturas e utilizá-las no cotidiano? Há muito a ser descoberto sobre as comunidades que vivem antes de nós. E nunca é tarde para recuperar o que ficou no passado. Conhecer e valorizar o passado é descobrir possibilidades para o futuro. Por exemplo, pesquisas arqueológicas recentes apontam a existência de sociedades complexas na floresta amazônica, séculos antes da colonização portuguesa. Esses povos desenvolveram formas muito sofisticadas de manejo florestal que fizeram com que a Amazônia tenha as características atuais. Essas descobertas indicam que há muito a aprender sobre essas sociedades e a própria floresta. Importância do patrimônio cultural. Para pensar na importância do patrimônio cultural e de sua preservação, basta fazer um exercício de imaginação. Imagine que você tenha nascido em um local completamente isolado, sem desenvolvimento linguístico, sem alteração do ser humano na paisagem e sem interação com outros seres humanos. Nesse exercício imaginário, você não seria apresentado a uma cultura. Você não aprenderia a falar, pois não existem outros falantes ali. Você provavelmente não alteraria o meio, pois ele não foi alterado antes de você e não haveria como aprender técnicas que permitem essa mudança. Você não teria cultura. Bem, é difícil imaginar isso, pois nós nascemos e crescemos em ambientes culturais. Do mesmo modo, vamos adquirindo e incorporando elementos participantes da cultura em que estamos inseridos para o nosso modo de viver, internalizando-os a ponto de tratá-los como quase naturais. Se um bebê brasileiro é levado para o Japão ainda pequeno e criado lá, nos moldes e costumes de lá, ele vai internalizar em si a cultura japonesa. Se um paraense é levado quando pequeno para uma aldeia indígena e criado como as crianças indígenas, ele desenvolverá uma cultura condizente com a cultura indígena daquela aldeia, e não com a de seu local de nascimento. Isso atesta que a cultura molda as nossas personalidades, colocando-nos uma identidade cultural. Do mesmo modo, o brasileiro que foi criado no Japão
ou paraense que foi criado na tribo indígena, se tivessem noção de sua origem, podem desenvolver algum sentimento de pertencimento à sua cultura original, pois há uma identidade de cada cultura que possibilita o sentimento de valorização. Veja a cuia, onde tomamos o famoso e delicioso tacacá. Esse utensílio é símbolo da identidade paraense. A valorização do patrimônio cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo é manter a identidade desse povo. Primeira atividade complementar. A partir do assunto patrimônio cultural de nossa aula de hoje, e das páginas 42 até 51 do livro Mosaico, Arte, faça o exercício abaixo. Em todos os nossos exercícios, vamos refletir sobre a ancestralidade, como tema que vai conduzir seus estudos na disciplina Arte. Você vai refletir sobre a história, as diferentes formas de compreender o mundo e de pensar a sociedade, as festas, o patrimônio, os ritos e as encenações e experimentar diversos processos criativos. Agora sim, vamos para a primeira questão. Observe as imagens e leia o trecho abaixo. Hoje, acredita-se que a valorização do passado é essencial para a construção do futuro, pois as cidades onde convivem edifícios de épocas diferentes proporcionam um ambiente urbano rico e pleno de significados para as pessoas. Da mesma forma, os saberes tradicionais se apresentam como forças propulsoras na consolidação da cultura. Veja as imagens. Capoeira, samba de roda do recôncavo baiano. Por que a capoeira é considerado uma arte? Vamos lá. Analise bem as alternativas e marque a alternativa correta. Segunda questão. O Brasil possui atualmente 5 manifestações culturais consideradas pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. A pintura corporal e arte gráfica dos índios Guajapi, o círio de Nossa Senhora de Nazaré, o frevo pernambucano, a roda de capoeira e o samba de roda do recôncavo baiano. Que princípio, conceito, encontra-se no cerne dos documentos internacionais e das políticas públicas que lidam com este tipo de patrimônio e qual seu fundamento? Leia as alternativas e marque a única alternativa correta, meus amigos. Vamos lá! Terceira questão. Patrimônio mundial é a designação dada a lugares do mundo que têm valor universal excepcional para a humanidade. De modo que, se quisermos garantir a sua salvaguarda para o benefício de gerações futuras, é importante que esses lugares tenham sido... Analise as alternativas e marque a única alternativa correta, meus amigos. Quarta questão. O IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, registrou os seguintes bens como integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Qual dos bens
do patrimônio cultural brasileiro abaixo não, olha bem, não se caracteriza como um bem imaterial paraense. Presta atenção, olha, não se caracteriza como um bem imaterial paraense. Então veja as alternativas e marque a alternativa correta. Quinta questão. O que há de comum entre os bens classificados como patrimônio imaterial? Essa questão é fácil. Analise as alternativas e marque a única alternativa correta. Sexta questão. Com o crescimento das interações globais, os valores de nossa trajetória histórica e cultural podem se diluir. Se isso acontecer, o que aconteceria com nossa cultura e nossos bens patrimoniais? Vamos lá, gente, isso é fácil também. Analise as alternativas e marque a única alternativa correta. Sétima questão. Classifique os patrimônios da cultura paraense apresentados abaixo de acordo com sua categoria. Aí nós temos 1. Catedral da Sé, tá? 2. Teatro da Paz. 3. Dança do Carimbó. 4. Tacacá. Então analise as alternativas e veja aí quais que estão nas categorias corretas aí. Marque a alternativa correta. Oitava questão. Por que as celebrações apresentadas aqui se conservam vivas e atraem participantes até hoje? Outra questão fácil. Analisa aí com calma. Estava lá no teu livro também, né? Mosaico Arte, Patrimônio Cultural. E veja qual a alternativa correta. Vamos lá. Nona questão. Os bens que compõem o patrimônio cultural de uma sociedade são incomensuráveis. Incluem elementos pertencentes à natureza e ao meio ambiente, assim como aqueles referentes ao conhecimento, como as técnicas, o saber e o saber fazer, e aos objetos, aos artefatos e às construções feitas a partir do meio ambiente e do saber fazer. No entanto, o patrimônio oficial reúne poucos e escolhidos bem eleitos como preserváveis à posteridade. Isso quer dizer que a determinação de concepção como nação, história, arte, arquitetura, paisagem, afeição, dentre outros, é que define o que será considerado patrimônio e preservado e o que poderia ser relegado ao esquecimento. Daí a possibilidade de se pensar o patrimônio como representação social, como algo de escolhas que estabelecem relações entre visíveis e o invisível. Com base no texto, qual é o significado de patrimônio? Com base no texto, qual é o significado de patrimônio? Então analise as alternativas, né, com atenção. É bem fácil essa questão. Ela está um pouco complicada aqui no texto aqui, porque o texto está fazendo uma forma bem ampla. O sentido de patrimônio está colocado de uma forma bem ampla. Mas você vai lá no teu comando, lá no teu assunto, lá você vai ter essa questão direta, né? Então analisa as alternativas e marca a única alternativa correta. Por fim, nós temos a 10ª questão. Qual figura abaixo retrata patrimônio imaterial da cultura de um povo? Aí nós temos a figura 1, Cristo Redentor da cidade do Rio de Janeiro. Figura 2, Boi Bumbá. Figura 3, Cataratas do Rio Iguaçu. E figura 4,
Esfinge de Gizé no Egito. Olha lá, eu quero saber qual retrata o patrimônio imaterial de um povo. É isso aí, meus queridos. Quero que façam o exercício e já na próxima aula estaremos corrigindo e comentando as questões. Use o capítulo 2 do livro Mosaico Arte para ajudá-los a responder as questões. Essa foi nossa aula de hoje. Quero contar com a participação de todos. Estarei acompanhando vocês pelo Facebook. Um abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Pá!